Olá, este é o canal Paralelo Metafórico, o meu nome é Daniel. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Também não esqueça de deixar o seu like, comentário e, se possível, compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. O caso de hoje é patrocinado pela inscrita Maria Regina Hoffman e ela mandou até um alô especial para os seus filhos, Carla, Felipe, Tayane e Leônidas. Segundo Maria, ela morava na mesma rua onde a história de hoje aconteceu e até prestou depoimento à polícia. E se você também quiser patrocinar um vídeo aqui no canal, é só mandar um e-mail para o paralelometafórico@gmail.com que eu te envio o Media Kit com todos os detalhes. Lembrando que eu subo vídeos aqui no YouTube toda segunda e quinta, sempre às 18 horas, mas também produzo diversos conteúdos em nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Hoje falaremos sobre um caso ocorrido no início da década de 80 e que foi resolvido 33 anos depois. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Na noite do dia 7 de fevereiro de 1981, em Marietta, Ohio, o tenente Ray Joe Clark estava descansando com sua esposa Patricia em casa. O policial de 49 anos de idade trabalhava na delegacia do xerife do condado de Washington há 14 anos. Ele era considerado um policial apaixonado pelo que fazia e dedicado à sua profissão. Na época, Joe estava no meio de um grande caso relacionado ao tráfico de drogas na região. Na manhã daquele dia, um artigo com sua entrevista foi publicado num jornal local, onde Joe falava sobre o sucesso da operação e, sem dar detalhes, disse que os próximos dias seriam movimentados com várias prisões. Sua esposa estava aproveitando a calmaria antes da tempestade e resolveu passar a noite com o marido assistindo a um jogo de basquete juntos no sofá da sala. Em determinado momento, Joe se levanta e vai até a cozinha preparar um lanche para os dois. Neste momento, Patricia ouviu um pequeno barulho. Em seguida, o som de vidro caindo no chão. Ao se levantar, meio atordoada, ela acreditava que uma panela tinha explodido e atingido as luzes. Patricia correu e encontrou Joe caído no chão. Sem entender direito a situação, supôs que Joe tivesse se assustado com o barulho e teve um ataque cardíaco. Enquanto tentava reanimá-lo, notou uma poça de sangue que começava a se espalhar. Imediatamente, ela ligou para a emergência. Quando os paramédicos chegaram, não havia mais nada a ser feito. Joe havia sido morto a tiros. Diversas viaturas policiais chegaram logo em seguida. Os oficiais isolaram a cena do crime e iniciaram uma investigação preliminar. A cozinha de Joe dava para o quintal, com uma janela bem na frente de onde ele teria sido atingido. A janela estava sem a vidraça e no teto havia o que pareciam ser estilhaços de bala de uma arma, provavelmente uma espingarda. Os policiais também checaram o quintal e, perto de uma árvore, encontraram várias marcas de uma bota militar. As impressões da bota seguiam em direção à casa. Lá também foi encontrado um cartucho, que confirmou que a arma usada seria um tipo de espingarda. Ficou claro que alguém estava à espreita no quintal e esperou pacientemente que Joe fosse até a cozinha para atirar nele. Inicialmente acreditava-se que o crime estaria conectado às prisões que Joe estava realizando durante a operação contra o tráfico de drogas na região. Naquela mesma noite, outro assassinato aconteceu. Um traficante de drogas também foi morto a tiros e os investigadores começaram a pensar que os dois crimes deviam estar relacionados. Talvez o traficante fosse um informante de Joe. Parecia mais do que uma coincidência.
Um dos vizinhos do casal disse aos policiais que viu um carro Ford Dik azul 1972 perto da casa de Joe. O veículo teria ficado parado por um longo período. Outras 10 testemunhas disseram que viram um homem no banco do motorista deste carro, mas ninguém conseguiu dar uma descrição detalhada do indivíduo. Todos os suspeitos envolvidos na operação conduzida por Joe sobre o tráfico de drogas foram levados à delegacia para interrogatório. Todos eles chegaram a dar dicas sobre quem poderia ter atirado no traficante, mas nenhum entrevistado sabia nada sobre isso ter alguma relação com Joe Clark. Quem quer que tenha cometido o crime sabia que Joe teria informações que o incriminariam na operação. Com o passar dos meses e sem qualquer pista adicional sobre o caso, o relatório foi arquivado. Somente em novembro de 2012, o escritório do xerife do condado de Washington finalmente tinha tempo, homens e recursos suficientes para montar uma equipe exclusiva e se dedicar na reabertura do caso do tenente Joe Clark. Mais de 3 décadas tinham se passado, quando o detetive Jeff Silvers assumiu o caso e resolveu voltar à cena do crime, a antiga casa de Joe. Embora a propriedade tenha sido vendida logo após a sua morte, a casa não tinha sofrido grandes mudanças estruturais. Na verdade, ela estava praticamente do mesmo jeito que era em 1981, com pequenas mudanças apenas na fachada. Usando alta tecnologia de luminescência e técnicas modernas de análise da cena de crime, o detetive Jeff foi capaz de identificar exatamente onde o atirador estava quando Joe foi atingido, a cerca de 9 metros da janela, uma distância importante para poder replicar a projeção dos tiros e descobrir o tipo de espingarda usada na época, isso com base nos ferimentos encontrados em Joe, nos estilhaços e cápsula. Mas o detetive esbarrou em um número muito grande de possíveis armas que poderiam ter sido usadas, tornando-se quase impossível determinar uma espingarda específica, e isso se tornou um problema, reduzindo muito o escopo de sua investigação. Todos sabiam que Joe Clark gostava do seu trabalho, era um bom policial e praticamente sem inimigos declarados. Ele seguia as regras da corporação e era muito querido por todos que trabalhavam com ele. Além de ser um profissional muito respeitado, era realmente muito bom no que fazia. Mas houve um incidente em 1981 que pode ter gerado um inimigo em busca de vingança. Em 1981, durante uma ocorrência, um suspeito de roubo foi preso, mas ele não confessou. E mesmo após vários interrogatórios, o sujeito continuava proferindo sua inocência. Então, um policial colocou o homem na sua viatura e o levou para uma área isolada. Lá, o espancou até que ele confessasse. Chegando à delegacia e assinada toda a papelada da confissão, o suspeito foi preso. Na cela, ele contou aos outros policiais o que havia acontecido e uma investigação determinou que este policial agiu contra a legalidade do departamento. E devido à sua força excessiva, o tenente Joe Clark, que era o líder da investigação em questão, entrou com um processo de demissão do colega. O policial era um homem chamado Mitchell Rubel, descendente de uma longa linhagem de policiais civis condecorados e militares. Praticamente todos de sua família, desde o seu bisavô, prestaram carreira militar ou trabalharam como policiais, investigadores e até xerife. Mitchell até serviu durante a Guerra do Vietnã, mas a sua ganância por querer se destacar no meio o fez agir contra as normas do departamento. E não foi apenas uma vez. Ele era aquele tipo de policial capaz de qualquer coisa para fechar um caso, nem que para isso tivesse que agir à margem da lei. Mitchell então foi demitido por Joe pelo uso excessivo da força enquanto estava em serviço. Ele protestou, mas não teve jeito. Como ninguém estava disposto em contratar um policial demitido por abuso de poder, Mitchell passou a realizar trabalhos administrativos para escritórios ligados à polícia, algo que ele detestava. Mesmo assim, trabalhou no departamento por 25 anos. Pela primeira vez em 3 décadas, um provável suspeito surgiu. Será que Mitchell Rubel atirou em Joe Clark por vingança?
O detetive Jeff Silvers, que reabriu o caso de Joe, também descobriu que em 1981, Mitchell tinha um carro Ford Dick azul 1972, o mesmo que foi visto horas antes na cena do crime, mas o veículo era registrado no nome de sua esposa. Ela também tinha uma espingarda registrada em seu nome. Não restavam dúvidas. Tinha algo de estranho com Mitchell e Jeff o convocou para o interrogatório. O homem apresentou um álibi, afirmando que estava com um amigo no momento do crime, um homem chamado Tom Smith. Smith também foi chamado para a delegacia e confirmou que os dois passaram a noite juntos em um bar, mas não soube precisar por quanto tempo. Os oficiais sabiam que havia mais coisa nessa história, mas Smith não falou. Jeff, então, disse que Mitchell era suspeito de assassinar o tenente Joe Clark e que se Smith ajudasse a polícia a resolver o crime, receberia imunidade. Caso contrário, ele e seu amigo seriam indiciados, pois a investigação tinha provas incontestáveis contra Mitchell. E como Smith afirmou que estava com ele naquela noite, poderia ser preso como cúmplice de assassinato. Claro que isso era um blefe. Jeff tinha apenas suspeitas, mas a ameaça funcionou. Após assinar a papelada que garantiu sua imunidade, Smith começou a falar. Segundo ele, estava em casa naquela noite quando Mitchell bateu na sua porta, dizendo que precisava da sua espingarda, que tinha deixado com ele após saírem para caçar no final de semana passado. Ele entregou a arma e Mitchell pediu para que Smith o levasse a um determinado lugar. Os dois homens saíram e estacionaram na rua de Joe Clark. Mitchell saiu do carro com a espingarda em direção ao quintal da residência e Smith admitiu que ele foi o motorista visto por vizinhos naquela noite. Mitchell esperou pacientemente que Joe fosse até a cozinha, enquanto Smith esperava no carro. Pressentindo algo pior e muito nervoso, ele disse em sua confissão que não fazia ideia quanto tempo havia passado. Tudo o que queria era ir embora para casa, até que ouviu um tiro. Em seguida, Mitchell voltou para o carro correndo e ameaçou matá-lo caso ele dissesse alguma coisa para alguém. Finalmente, após tantos anos, os detetives agora estavam confiantes de que Mitchell Roble foi o homem que assassinou Joe Clark em 1981. Só faltava um único detalhe: a arma do crime. O detetive Jeff então descobriu que um dos amigos de Mitchell, que tinha servido com ele no Vietnã, comprou a espingarda meses após o crime de Joe. O homem foi levado à delegacia e perguntado de quem ele tinha comprado a espingarda, ele disse que Mitchell a vendeu. Jeff pediu a arma para analisar e ela foi entregue no dia seguinte. Uma vistoria minuciosa foi feita na arma, usando as ferramentas mais atuais em perícia criminal, e Jeff conseguiu determinar que o projétil encontrado no teto e o cartucho encontrado no quintal pertenciam à espingarda de Mitchell. Dos 100 pontos analisados durante os testes, 64 mostravam semelhanças incontestáveis. Aquela era a arma do crime. Mitchell Roble, então com 64 anos de idade, foi preso em 9 de setembro de 2014 pelo assassinato de Joe Clark, cometido em 1981, que até então estava há 33 anos sem solução. I had a Pinto, 72 Pinto. Did you ever buy any number 4, Bob? Oh, yeah. Bought it, dropped tons of it. So. Where'd you buy it at? Probably Lane Sporting Goods. What'd you use it for? Coyote hunting? Well, it wasn't coyote hunting, whatever. Enquanto prestava depoimento, os policiais fizeram uma varredura em sua casa e encontraram dezenas de armas ilegais e diversos explosivos caseiros, além de um fuzil AR-15 automático modificado e pelo menos 20 granadas de mão. O porte dessas armas ilegais adicionou mais 7 acusações criminais. Mitchell foi considerado culpado em 11 de março de 2016 e condenado à prisão perpétua, mas morreu na prisão um ano depois, em 18 de março de 2017, segundo os médicos, enquanto dormia, de causas naturais. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que tenham gostado.
não do caso em si, mas da forma como eu narro a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link que o levará ao nosso blog e lá você encontrará todos os links do canal, nossas redes sociais, como o Instagram, o @paralelometafórico, e as nossas campanhas de apoio, o Apoia-se, o e-book de Jack e o Seja Membro. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!